Uhum. E aí tava lá, guardando o resultado. Aí a hora que eu dei F5 e apareceu que o resultado tava pronto, aí eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, será que eu olho? Será que eu olho? Aí eu abaixei a página, vi minhas notas, aí primeiro deu aquela travada, né? Fiquei, meu Deus, eu consegui. E conforme eu fui aprendendo as técnicas e as coisas do curso, eu fui realmente desenvolvendo uma autoconfiança de pensar, não, eu tô me preparando para isso, então eu vou conseguir isso. É a nossa vida que está em jogo, a gente que tem que tomar as rédeas da nossa vida e decidir o que a gente quer. Então, é importante realmente tomar atitude, ir lá e fazer, sem pensar. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos e alunas que atingiram notas excepcionais no teste do IELTS. Hoje eu estou aqui com a Letícia para poder saber um pouquinho mais da história dela. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Letícia. Oi, obrigada. Muito bem, vamos saber um pouquinho dessa sua história aqui, que foi muito massa a sua preparação. Antes, para a gente poder começar, eu já gosto sempre de perguntar, passou no seu teste do IELTS, conseguiu sua nota? Sim, consegui, passei. Muito bem, vamos saber dessa preparação aí mais a fundo. Fala aqui, quais foram suas notas no teste do IELTS? Eu tirei 8,5 no listening, 8 no speaking, 7 no writing e 9 no reading. Olha só, faixa preta de terceiro grau aqui, hein? Olha só, extremamente qualificada, que bacana saber disso. Vamos saber a fundo como é que foi que você chegou nisso aí. Antes para a gente poder começar, me conta aqui um pouquinho de você, de onde você é, o que você faz, onde você mora. Bom, eu sou de Santo André, moro em Santo André, em São Paulo, e eu sou arquiteta e urbanista. Eu meio que parei de trabalhar fixo em março do ano passado, que aí eu comecei só a fazer uns freelance e realmente focar mais em aprender inglês, em aprender alguns softwares de arquitetura, porque eu tenho intenção de me mudar para o Canadá, em Vancouver mais especificamente. Ah. Então, aí foi meio que em maio, junho do ano passado começou mais assim essa minha trajetória de eu descobrir que eu ia ter que fazer o IELTS, né, e começar a ir atrás mesmo desse assunto. Ah, e como é que foi que você me conheceu? Foi pelo Instagram. Quando eu comecei, assim, a ver mais algumas coisinhas de IELTS, aí já apareceu, né, anúncio seu lá. Aí já pensei, interessante, né, começar a seguir e foi indo. Apareci para você lá. Que É. bacana, que bacana. E aí, nessa época que você descobriu que você ia ter que fazer o IELTS, como é que é? Você já estava tentando preparar sozinha ou logo de cara eu já apareci para você e você já começou a preparar mais especificamente? Então, nessa época eu ainda estava buscando desenvolver um pouco mais meu inglês, que eu já tinha um cursinho online antes e eu estava finalizando ele. E aí, quando eu vi, assim, essa questão do IELTS, aí eu acho que logo em seguida você já começou a fazer a semana do IELTS para abrir uma nova turma. Aí eu fiquei naquela indecisão, tipo, será que já é hora de eu participar? Será que não? Aí eu Por que fui, você né? ficava pensando isso? O que você achava que talvez não fosse a hora? Eu ficava meio insegura ainda com um pouco do processo de migração, se eu ia tentar pelo Express Entry mesmo. E também por conta, assim, de eu ficar meio segura de se eu ia conseguir ou não passar no IELTS, porque eu conheço gente que já fez. O meu cunhado, que ele mora no Canadá, ele foi fazer o IELTS, só que sem nenhuma preparação. E ele foi péssimo, né? A nota dele Pois foi é. ruim. Ele já falava inglês, né? Sim, já falava inglês, trabalha lá já faz, acho que 5 anos. Bastante tempo, bastante Sim. tempo. É. E aí eu fiquei meio insegura por conta desse cenário, né? Então esse momento aí, acho que foi o primeiro baque que você teve, falou assim: "Espera aí, não é só saber inglês". Foi por aí? Sim, é. Como é que era o seu inglês nessa época? Já era avançado o seu inglês? Não era avançado. Eu acreditava que eu estava num intermediário avançado, mas eu acho que ainda estava, assim, bem Intermediário intermediário mesmo, mesmo. né. É. Entendi, que bacana. E nessa época aí, né, que você descobriu: "Tá bom, eu tenho que fazer o IELTS então, meu cunhado já fez e não conseguiu, ai meu Deus do céu". O que que você acha que era mais, tenso para você no seu inglês? O que que você achava assim: "Ah, isso aqui eu acho que vai ser o mais difícil para mim melhorar"? A parte do speaking, É. porque eu sempre fui meio tímida para falar, né, e Uhum, falando inglês ainda principalmente. Eu já uhum, tinha uma vez que eu fui no Canadá, eu já tinha feito um curso de inglês lá, e eu uhum. percebi que eu melhorei um pouquinho, assim, para conversar com as pessoas, mas ainda assim a parte do speaking era
a coisa que eu mais via dificuldade mesmo. Principalmente para o pessoal que é mais introvertido, né, o tal do falar é complicado, né, e eu falo isso Sim. porque eu também me considero, acredite ou não, uma pessoa introvertida. Então, assim, é complicado, né, para a gente poder fazer. E Uhum. isso é uma coisa que não tem como escapar, né. Ali na hora do IELTS, você vai ter que falar na frente do É. examinador, né, então isso acaba adicionando, acho que uma pressão a mais na gente, né, fala assim: "Meu Deus do céu, eu acho que eu não estou boa, e aí como é que eu vou fazer e tal?". É. E aí, como é que foi, assim, quando você tinha feito o IELTS antes ou não? Foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez que eu fiz ele. Primeira, tá. Caramba, hein, faixa preta de primeira, hein? Olha só. Que emoção. Eh, e aí, quando você começou a me acompanhar e tal, você chegou a participar de alguma semana do IELTS? Antes de Sim, entrar no programa? participei. Uhum. Que você achou da semana do IELTS ali, quando você participou? Ah, eu achei legal e inclusive foi o que me deu, assim, mais uma motivação mesmo, né, de ir Hum. atrás de aprender e vendo, assim, seus vídeos, né, essas coisas eu senti mais Uhum. confiança, e inclusive vendo, assim, até os vídeos do pessoal do faixa preta mesmo, eu ficava vendo e ficava pensando: "Nossa, Ah, deve isso ser tão aí legal ser supera. faixa preta". Olha só, o que que você pensou, e hoje você está aqui. Olha só que loucura, né. Sim. Por isso que eu falo assim, às vezes, né, igual você falou, participou da semana do IELTS, foi muito bom, porque ali eu começo a mostrar os passos, né, quais que são os primeiros passos que você tem, porque parece tanta coisa que você tem que fazer, e na Uhum. verdade tem bastante coisa para fazer, só que se você fica ali, por onde que eu começo, né? E isso, às vezes, quando a gente começa, tem gente, por exemplo, que já tenta começar saindo fazendo simulado igual um louco. Não é por ali. Tem outras coisas para você fazer antes de chegar lá, né? Então, esse direcionamento ali de ter uma ideia, ah, tá, é por aqui que eu vou, aqui que eu começo. Isso é importante. Para você enxergar, igual você falou, não, deve ser bom ser faixa preta. Para você enxergar que é possível, né? Você falou Uhum. que achava em algum momento que talvez você não conseguisse fazer o teste do IELTS e conseguir sua nota. Mas com direcionamento, eu sempre falo, tudo é direcionamento nessa vida, né? Tudo é Sim. direcionamento. É aquele negócio, você não sabe para onde você vai, então qualquer coisa que você fizer, é isso mesmo, né? Uhum. E aí, quando você ficou sabendo, tá bom, tem um programa aqui, como que foi para você entrar no programa? Teve alguma questão ali que te barrou? Falei assim: "Ah, será que eu entro? Será que eu não entro?". Talvez a questão do preço, e pode ser assim, ser totalmente sincero, porque eu quero entender, porque tem um monte de gente que talvez esteja na mesma situação que você, eu quero entender o que que para você te fez pensar, ou você não teve nada que você ficou em dúvida e já entrou de cara, como é que foi isso para você? Olha, claro, assim, a questão do preço dá uma assustadinha no começo, né, Uhum, mas também é aquele negócio que eu fiquei pensando, né, se eu não fizer um curso agora, pode ser que eu tenha que refazer o teste depois e também acabar indo mais dinheiro nisso. sim. E eu tinha um outro curso em mente para o IELTS, de preparação que eu Uhum. estava pensando, só que assim, eu fui vendo vídeos da outra pessoa e fui vendo os seus e eu acabei preferindo você, que eu achei que ah, eu achei que você dá realmente mais uma motivação, assim, mostrando todos Uhum, os resultados, eu me senti bem mais confiante, né, de vendo, entendi. assim, ó, quem já tinha conseguido, né, e alcançado a nota. Mas aí foi só uma questão mesmo de eu pensar mesmo, equilibrar, saber Uhum. qual decisão tomar, e aí eu fui sem nenhum, assim, empecilho mesmo. Entendi, entendi. Então isso aí, essa questão de ver os outros alunos foi forte para você, né. E Foi hoje sim. você está aqui falando para o pessoal. E eu acho isso extremamente importante, porque quando eu estava me preparando para o IELTS também, não tinha muito disso também. Então você fica assim: "Nossa, meu Deus, será que dá para fazer isso?" Porque você não vê as pessoas fazendo, né. É. Mas por isso que eu gosto de conversar com alunos que já chegaram lá, inclusive a gente tem aqui o nosso mural de casos de sucesso, né, um monte de gente que conseguiu, porque você vê: "Poxa, espera aí, esse tanto de gente aqui fez, então eu também consigo". E aí, quando você Uhum. começa a olhar especificamente, eu sei lá, já perdi a conta de quantas entrevistas dessa eu fiz com alunos. Você olha, espera aí, tem gente de todo jeito que conseguiu a prova. Tem gente que é mãe de 3 filhos e conseguiu, tem gente que trabalha em 2, 3 empresas e conseguiu, tem gente de outro país que conseguiu, você fala assim: "Espera aí, se esse povo aí fez, por que que eu não posso fazer?", né. Sim. Então isso é muito interessante. E me fala aqui, quando você entrou, né, no programa, você foi daquelas que já entrou e já começou a fazer tudo certinho, ou você entrou, esperou e falou assim: "Ah, na hora que eu vou começar a fazer"? Como é que foi isso aí? Ah, teve um tempinho até eu pegar firme mesmo, que no começo eu assistia as lives, e aí Uhum, eu vi até aquele negócio de desafio da superexposição que você fazia, uhum. aí eu pensei, tipo: "Ah, pelo menos essa parte eu vou fazer, né". Esse aqui eu vou.
É. Aí eu já comecei, assim, a exposição, só que na época eu ainda estava terminando um cursinho de inglês que eu tinha comprado, e aí eu quis focar inteiramente nele antes de pegar para o IELTS mesmo. Entendi. E aí eu comprei o curso, acho que era final de julho do ano passado, e aí que eu comecei realmente a estudar as técnicas nessas coisas foi final de setembro, começo de outubro. Entendi. Então aí da sua preparação para cá, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril, né, que saiu em abril o seu resultado, né, 6 meses de preparação, né. Interessante. Quase 7, né. É quase 7, né. E como é que foi para você, Letícia, quando você entrou no programa, que você começou realmente a estudar, que você viu as técnicas, como foi para você aprender as técnicas e como que você acha que elas acabaram te ajudando na hora da prova? Olha, eu acho que no meu caso, como eu nunca tinha visto nada de IELTS antes e eu já comecei vendo as técnicas, foi melhor. Que aí eu já tive realmente, eu já tinha um norte de como me preparar, né, para a prova. E eu lembro também que na época eu comecei mais me preparando, assim, para a parte escrita da prova. O speaking eu meio que fui adiando, porque eu ainda não estava me sentindo preparada para isso. Mas, assim, eu fui me sentindo mais confortável também, porque eu já estava entendendo as técnicas, né, e como aplicar elas, então era um caminho, assim, que eu estava me sentindo mais segura de percorrer. A parte do speaking, como eu ainda me sentia meio travada, né, eu ainda demorei um pouco para aplicar, realmente. Entendi. E interessante que isso que você falou faz todo sentido, né, de como você não tinha visto nada de IELTS antes, você já meio que aprendeu do jeito certo e foi, e não teve tanto problema. É igual, quando a gente você tem carteira de carro? Você dirige? Sim. Você já Não dirijo, mas tenho. não dirige, mas tem. Quando você foi tirar a carteira, você já sabia dirigir ou você aprendeu lá? Aprendi lá. Exato, eu falo que é muito mais fácil, porque Uhum. talvez você já deve ter ouvido isso, né, a pessoa que já sabe dirigir antes, quando ela vai tirar carteira, ela tá cheia de vício. E aí, às Sim. vezes, ela nem consegue passar na prova, por causa dos vícios que ela já tinha. Então tem que ir meio que limpando aquilo ali, né. Uhum. Interessante você falar disso. Tanto é que, olha para você ver o seu listening, né, 8,5 no listening, quer dizer, você deve ter errado uma ali, né, uma ou 2, já pega 8,5. Então, a técnica ali, ela é extremamente importante, né, porque o áudio ele não para, ele vai rolando, enquanto ele tá rolando você tem que decidir e escrever ali, né, então a Uhum. hora de pegar a técnica ela é muito interessante. E aí, me conta aqui como é que foi a questão de você praticar o seu speaking, porque uma das coisas que a gente tem no programa, né, é um grupo de alunos, e eu sei que você praticava demais. Conta aí como é que foi isso aí. Então, acho que a minha primeira prática de speaking foi com eles mesmo, e inclusive eu entrei no grupo, demorei um pouquinho, né, para tomar coragem de participar, e aí a primeira vez que eu entrei, o pessoal, assim, super acolhedor, né, me senti mais à vontade Uhum, com eles, e é legal também porque eles me deram bastante feedback, que eu, uhum. assim, não fazia ideia, né, como que Sim, funcionava ainda, sim, assim, a sim. parte do speaking. E aí, conforme eles foram me dando esses feedbacks, né, essas ajudas, nossa, foi, assim, imprescindível realmente para eu ir tomando mais confiança de fazer e também ir percebendo o que eu estava errando e que eu precisava melhorar. Sim. Foi super legal ter a ajuda deles e motivação também, porque, nossa, eles me motivaram bastante. Você lembra mais ou menos quantas vezes você chegou a praticar com eles lá? Ou perdeu a conta? Olha, assim, não foram tantas vezes como eu gostaria, mas eu acho Uhum, que talvez tenha sido umas 8. uhum. Com o pessoal do grupinho, né. Sim, E além disso, você fazia preparação com equipe de faixa preta? fazia. Do speaking ali específico, né. Você ainda Sim. era de quando tinha o IMC, não era? Então você Aham. pegou a parte ali do simulado, né, com faixa preta. E depois Sim, pegou a parte do feedback com correção, né. sim, eu Como é tive que essas foi? 2 chances de treinar. Pois é, como é que foi esse treino aí? Você acha que como é que você vê isso aí te ajudando na prova? Nossa, foi incrível, né, quando eu era, assim, para fazer o simulado, né, que era por chamada de vídeo, no começo também ficava meio travada, Uhum. mas também a faixa preta, nossa, me Quem ajudou fez com muito, você me foi deixou a super à Muriel, não vontade. foi? Foi a Muriel. É, a Ela me Muriel. deixou super à vontade e me ajudou, assim, também com algumas dúvidas que eu tinha ainda, né, sobre a prova.
E Uhum. aí foi com ela, né, que eu fui pegando mais esse jeito de como falar na hora do teste de speaking. Sim. E aí, quando era lá o do IC para mandar o áudio, aí eu me senti um pouco mais insegura por ser assim, eu gravando, né, me perguntando e mandando. Mas também era legal de receber assim feedback e ver, né, as coisas que era bom eu melhorar ainda, o que estava bom, o que tinha que Uhum. ajustar. Uhum. Isso é interessante porque, assim, na hora da prova é um desconforto total, né? Então, durante o treino, a gente, né, eu e a equipe, a gente não pode ser totalmente, deixar vocês totalmente confortáveis, porque senão É, você vai enfrentar o desconforto na prova. Então, tem que passar por esse desconforto, né? Ali é um desconforto controlado, é porque você está num ambiente que é só você e a equipe praticando, mas tem que ter esse pequeno desconforto para que depois você fique confortável na hora da prova, né? Inclusive, sim. eu lembro que a gente chegou, você, como você participou do desafio, você ganhou a mentoria comigo, né? Então Uhum. a gente chegou a fazer mentorias e a nota que eu te dei no speak foi a nota que você tirou, né? Que foi 8. Foi, foi Olha para você ver sim. que curioso, né? Muito bacana saber que você que saiu lá do intermediário chegar nesse nível. É muito gratificante poder ver isso, porque assim, o esforço que você colocou nisso é assim, espetacular, né, para conseguir essa nota e conquistar. Então, É. é algo realmente notável. E aí, Letícia, eu quero te perguntar um negócio, que eu lembro que no dia que eu estava fazendo a mentoria com você, eu perguntei sobre quantos simulados você tinha feito, né? E aí, Uhum. você contou? Olha, de Task 1 e 2 deram 49, Olha só de writing, né? só de writing. 49, fora os outros de listening, reading e o speaking, né? Para você ver, e isso eu gosto sempre de olhar, né? Eu sempre falo assim, todos os faixas pretas, eles têm algo em comum, entende? Que é a intensidade e consistência no treino. Não vem de graça uma nota dessa. Mas aí você olha o que a pessoa fez, olha aí, 49, parece que é uma psicopata das, dos exercícios ali, né? Não vem de graça mesmo. Muito, muito bacana saber disso aí mesmo, viu? Agora eu quero saber o seguinte: qual que foi a sensação que você teve na hora que chegou o seu resultado? Como é que foi quando chegou o seu resultado? Conta aí. Ah, olha, eu ficava dando F5 na página lá do IDP o dia inteiro, né? E Uhum. aí tava lá, guardando resultado. Aí a hora que eu dei F5 e apareceu que o resultado tava pronto, aí eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, será que eu olho? Será que eu olho? Aí eu abaixei a página, vi minhas notas. Aí primeiro deu aquela travada, né? Fiquei, meu Deus, eu consegui. Aí eu comecei a tipo, gritar para minha mãe, que ela estava assim, no outro cômodo, mãe, passei no teste. Aí eu fiquei tremendo, já comecei a mandar mensagem para todo mundo. Foi bem Olha legal. que bacana. Esse momento é muito bom, né? Eu falo porque é um momento que a Sim. gente não esquece. Você vai ver que você vai chegar aqui no Canadá, você vai pegar sua residência permanente, vai pegar sua cidadania e você ainda vai lembrar desse momento. Porque é muito marcante. É aquele momento que você fala assim: nossa, não preciso mais mexer com isso, né? Uhum. E além disso, não só do alívio que você sente da prova, mas você fala assim: caramba, olha onde que eu cheguei, né? Olha o que, que eu conquistei. Isso é ninguém Valeu tira todo o de você, esforço. ninguém tira de você, né? Porque eu falo assim, os estudos é uma das coisas da vida que não tem como a gente fazer pelos outros. Se eu virar e Uhum. falar assim, ô Letícia, estuda aqui para mim. Você está estudando para quem? Na verdade, para você, né? Não É. tem como. Então, o estudo ninguém tira de você. Isso é muito bacana. E aí, agora que você já conseguiu a nota, me conta aí os próximos passos. Bom, o próximo passo agora é aprender francês, né? Porque como eu quero ir para o Canadá pelo Express Entry, ainda tem Uhum. esse próximo passo a tomar. Vai usar a combinação dos dois aí. Sim. E a minha irmã mora em Vancouver, né? Uhum. Então eu pretendo ir para lá. Eu vou ver se eu consigo aplicar assim até o final do ano, né? Se eu tiver já com Uhum. francês tranquilo, Uhum. aplicar até o final do ano e, Uhum. se der certo, Uhum. ser chamada até metade do ano que Ótimo. vem. Talvez, ó, já fica aqui uma dica, né, talvez você já abrir até seu perfil da Express Entry, mesmo só com inglês, porque Uhum. existem as nomeações provinciais, né? E todo mundo que está lá no pool do Express Entry, as províncias olham, né? E às vezes, com um programa provincial ali, elas acabam te mandando convite. E aí acabou, né? E aí acabou, É, né? Então isso aí pode ser algo para ficar no seu radar, tá? Que bacana saber disso aí. beleza. Vamos lá que eu tenho algumas perguntas para você agora, tá? Para ajudar o pessoal que está assistindo. Primeira pergunta, ela é mais para mim.
tá? Que eu gosto de saber o que funciona para a gente cada vez melhorar mais. Para Aham. você, o que você acha que tem de melhor dentro do UIC? É o quê? É a prática com a equipe de faixa preta, é a correção, é o grupo de alunos, é a planilha, são as técnicas. O que você acha que fala assim, nossa, isso aqui para mim mudou o jogo? Vixe, pior que é difícil essa pergunta, porque eu acho que tudo para mim foi bem essencial, né? Que eu realmente usei tudo que tinha no programa para Uhum, conseguir alcançar nesse resultado. Mas uma coisa que eu usava assim diariamente realmente era a planilha. Eu uhum, realmente colocava tudo que eu fazia no meu dia nela, e isso uhum, foi me ajudando muito a manter o rastreio das coisas que eu estava fazendo, o que eu precisava fazer mais. uhum, E até quando eu comecei a fazer os simulados, né, de ir colocando a nota lá, eu sempre fui me organizando muito com base na planilha uhum, mesmo. uhum. Só, E, só te hum, cortando um pouquinho aí. Você lembra quantas horas você chegou a fazer colocando a planilha? olha, eu lembro que eu Por passei dos alto, assim? 900, né, mas Sim, é que eu também já tinha aquela bagagem do sim, inglês de antes. sim. E aí passou dos 900, que é exatamente ali onde que a gente fala que ia dar o seu nível, né. Aham, E interessante que eu lembro na nossa última mentoria, que acho que foi uma semana ou uma semana e pouquinho antes da sua prova, não foi? Que você falou assim: "Ó, aham, eu vim para essa mentoria para saber se eu posso fazer". E aí eu falei assim: "Então tá, vamos olhar aqui". Aí eu fiz ali com você aquele raio-x, né, eu falei: "Vamos lá, como é que uhum, tá a sua prática de simulados?". Porque para você que está assistindo e não sabe, nessa planilha, né, ela fala ali tudo que você vai fazer, desde o primeiro dia até o dia da sua prova. E aí tem a parte dos simulados que você vai alimentando, né, os dados da planilha com as suas notas nos simulados. E aí quando você atinge a meta que eu falo de 70% de simulados positivos, que é o quê? A cada 10 simulados que você faz, em 7 deles você conseguiu a nota que você quer. Então, isso é 70% de acerto que a gente quer. Aí é a hora de marcar. Aí eu lembro que eu fui te perguntando, como é que tá os seus simulados aí? Aí você falou assim, ó, na minha média, considerando todos os simulados que eu já fiz, não tá no 70%. Eu falei assim, mas e os seus 10 últimos? Aí você, sim, os 10 últimos dá. E aí eu falei assim, vamos fazer o speaking aqui de hoje, e aí eu te digo que você pode marcar. A gente fez o speaking, te deu 8, falei, vai lá e marca. E foi, ó, batata, né? Que deu bacana certinho. saber disso aí. A planilha é realmente muito forte, né? Porque ela te ajuda a enxergar o que você está fazendo. Quando Uhum, você não coloca ali, você não sabe. Você fala assim, eu vou lembrar. Não vai. Você não vai lembrar o que você está praticando mais, o que você está praticando menos, onde que está a sua dificuldade, né? Isso é muito sim. interessante. E me fala aqui, é, essa próxima pergunta, assim, eu recebo isso muito. Muita gente acha que só desenvolver o inglês geral ajuda pro teste, vai ser o suficiente, na verdade, para o teste do IELTS. O que que você, que saiu lá do intermediário e depois veio com as técnicas e foi lá tirar uma nota dessa, faixa preta, acha disso? Olha, eu acho que realmente é muito importante a gente saber o que a prova vai pedir da gente, né, para a gente desenvolver essas habilidades para já chegar lá, com aquilo na cabeça, tipo: "Ah, eles vão avaliar tal coisa em mim, então Uhum, eu preciso ter isso bem desenvolvido". Óbvio que é muito importante a gente ter o inglês já, mas realmente a gente precisa saber fazer a prova para conseguir dar certo. E inclusive eu uhum, falo isso por pessoas que eu conheço, né, que, fizeram a prova mesmo tendo inglês e não deu certo. uhum, uhum, Mas também, durante a minha preparação, eu tive aulas, assim, com o professor pelo Preply, para ajudar eu desenvolver o meu speaking, para eu me uhum. sentir mais confortável Confortável. falando com alguém em inglês. E eu acho que isso Uhum, também foi, no meu caso, foi muito importante por causa dessa minha timidez de falar mesmo. uhum, uhum. Então, eu tendo isso em conjunto, assim, com o treino do IELTS foi muito bom. Sim. Eu falo, né, são as 2 coisas, são 2 pilares, saber inglês e saber usar o inglês na hora da prova. Porque, diz aí, você tirou nota de faixa preta, o IELTS é um teste só de inglês? Não, Não é, tem que saber um monte de coisas. não é. Ele é um teste, eu gosto de falar assim, ele é um teste sobre o teste. Que ele está É, testando se você sabe fazer o teste, e não necessariamente só o inglês, né. Tanto é que a gente olha ali para as estatísticas oficiais, né? Se você que está assistindo está duvidando de mim, vai lá, entra lá, digita lá, IELTS Statistics. Vai sair lá no IELTS, no site oficial das estatísticas do IELTS. Quando a gente olha para o nativo, você falou do seu cunhado, né, que já mora aqui e tal, e não conseguiu, eu vou falar agora de um nativo, uma pessoa nativa.
A média dele fazendo o IELTS, você pegar um nativo aqui agora na rua e colocar para fazer o IELTS, a média dele é 6,7, 6,9. Quer dizer, não dá pra gente falar que essa pessoa não sabe inglês. Ele é um nativo. O que ele não sabe é resolver a prova. E aí a gente vê uma pessoa igual você, não é nativa de inglês, você nasceu no Brasil, né? No Brasil. Nasceu no Brasil, saiu do intermediário, você foi lá, você tirou nota maior que nativo. Olha isso, nativo não tira essa nota que você tirou, sem preparação. O teste do IELTS não é só um teste de inglês, né? E me fala aqui, o que você, como faixa preta hoje, acha que mais atrapalha alguém que talvez vai começar a preparação agora do IELTS? Olha, eu acho que algo que atrapalha é tempo, porque eu sei que no meu caso eu tive bastante tempo diariamente para colocar nisso. E como o meu prazo era, assim, teoricamente curto, porque eu me coloquei, assim, uma meta, né, de tempo para conseguir migrar. E então, eu acho que para mim ter bastante tempo disponível no dia foi muito importante, porque eu colocava de 3 a 4 horas de estudo só disso no meu dia, na minha rotina. Então, eu imagino que talvez tempo possa atrapalhar um pouco. E também uma coisa que eu acho muito importante citar é falta de autoconfiança na gente, que isso atrapalha muito. Fala um pouquinho mais aí. Quando eu comecei, né, obviamente, eu estava bem insegura com relação a isso, e conforme eu fui aprendendo as técnicas e as coisas do curso, eu fui realmente desenvolvendo uma autoconfiança de pensar, não, eu estou me preparando para isso, então eu vou conseguir isso. Outras pessoas conseguiram, várias inclusive, então não é só questão de sorte, ou de realmente ter um nível super avançado de inglês, eu estou me preparando para isso, então eu tenho que ter consciência que eu vou conseguir fazer isso. E quando eu fui fazer a prova, apesar de toda a ansiedade, nervosismo que eu estava sentindo, eu pensava comigo mesma, não, eu me preparei para isso, eu vou conseguir fazer. E fui e deu. E eu lembro que você até me mandou mensagem, né, quando você saiu da prova, você falou, ó, tava um pouco nervosa, mas eu acho que eu consegui aplicar as técnicas, e é isso, né? Aí olha só, eu falo assim, quando a gente sabe as técnicas, a gente já fica nervoso e já tem uma dificuldade ali. Agora você imagina você ir para a prova sem saber as técnicas, né? É aquela coisa, sabendo as técnicas, sabendo o que fazer, já é difícil, imagina sem saber. Uma pessoa que não tem o conhecimento das técnicas, nem o domínio de como aplicar, porque não é só conhecer, né? Você tem que ter treinado com as técnicas, igual você fez. Você vai para a prova, realmente você entra ali em desespero. Eu já vi gente que largou a prova, levantou, parou e foi embora. A pessoa desistiu. Por quê? Porque é muita pressão mesmo. Você não sabe o que você tem que fazer. Então, igual você falou, confiança que você desenvolve por meio do treino é realmente algo que a gente precisa desenvolver, né? Que te dá a tranquilidade de, mesmo no nervosismo, conseguir fazer o que tem que ser feito, né? E me fala aqui, você consegue pensar em algo hoje que você, como faixa preta, para você hoje é tipo assim, óbvio. Alguma coisa que é óbvio para você hoje, mas talvez lá atrás, quando você começou, ou para quem é um faixa branca ainda, nem fez o teste, está começando agora, não seja óbvio. Você consegue pensar em algo assim que para você é óbvio hoje, mas para quem está começando talvez não seja? Eu acho que como eu já almejava tirar 7, né, para cima, o que fica óbvio para mim agora era a importância de usar, assim, as estruturas avançadas, as palavras avançadas, essas coisas, que antes para mim eu não fazia ideia, né? E agora para mim é, tipo, óbvio, é claro que eu vou precisar disso para conseguir essa nota no teste, né? Entendi. Isso que você está falando é interessante, né? Porque às vezes a pessoa chega sempre e diz, minha gramática é muito ruim, minha gramática é muito ruim. Aí eu falo assim, tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, sabia que no IELTS não tem pergunta de gramática? É a primeira coisa, para a pessoa falar assim, ué, né? Então, calma, você está falando que gramática é ruim, mas não tem pergunta de gramática. Agora, a gente precisa aprender gramática, isso sim. Só que tem várias formas de aprender gramática, né? Ficar estudando o livro é uma, mas não é a mais efetiva. Então, a gente precisa aprender. Segundo, que no teste do IELTS não é tudo de gramática que interfere na nota, né? Tem coisas específicas que o seu examinador quer ver e que se você não mostra aquilo para ele, a sua nota vai ficar limitada. Um exemplo aqui que eu dou, que você falou das estruturas complexas, é isso. Se você não usa, sua nota não vai passar de 4 pontos. É limitante, né, no critério de gramática.
E aí eu lembro, novamente falando aqui, eu lembro até que no dia que eu fiz a mentoria com você, logo depois eu gravei aqui as minhas anotações, porque eu vou anotando tudo, né? Você chegou a ver esse Reels, esse story que Eu eu fiz de vi. você? Eu vou anotando tudo, né? Durante a mentoria que eu faço com vocês, e aí depois que terminou, tal, eu te dei a nota, eu peguei, gravei aqui e falei assim: que ó, aqui tem a receita de uma nota alta no IELTS. Falei assim: você consegue ver? Fiz essa pergunta lá. Quem era aluno conseguia ver, porque sabe da receitinha que tem que ter. Quem não era aluno falou assim: ah, é porque usou isso aqui, palavra avançada, é porque usou isso aqui. Não é bem assim, tem uma combinação para você usar ali, né? Então, por exemplo, a questão das estruturas complexas, né? Você foi lá e naquele dia lá, eu acho que você foi lá e meteu 6 ou 7 no speaking para 15 minutos. Eu falei assim: caramba, isso aqui está além, né? Tanto é que eu falo ali, tá mirando no 7? Mira aqui pegar umas 4 expressões. Você foi lá e jogou 6. Olha sua nota, 8, Uhum. né? Então, Sim. assim, é extremamente importante ter o domínio disso e saber o que você está fazendo, né? Que bacana. Me fala aqui, o que para você seria assim um dos piores erros de alguém começando? Hã. Eu acho que seria realmente a falta de direcionamento, porque para mim isso foi muito importante, né, como Uhum, quando eu estava começando eu não sabia nada, então realmente ter esse direcionamento me ajudou muito. E uhum, foi a partir, assim, da planilha e de, estabelecer a rotina nessas coisas que eu realmente consegui, colocar tudo o que o curso propõe a gente a fazer, uhum. e também eu ir atrás de ir fazendo as coisas, né. E aí eu acho que um erro seria realmente não seguir, assim, uma rotina boa para esse tipo de estudo. Sim, a rotina é essencial, né? A rotina é essencial, porque a repetição daquilo ao longo do tempo que se transforma em constância e a constância que traz o resultado, né? Sim. E que conselho que você daria para alguém que está na mesma situação que você estava antes? Talvez a pessoa tem bastante tempo durante o dia para dedicar, e aí ela fala assim: ah, vou tentar por conta, ou vou fazer tudo isso aqui que eu quero fazer. O que você daria para alguém que está na mesma situação que você? Tem um tempo ali razoavelmente curto para atingir a nota, mas no dia ela tem ali tempo disponível. Uhum. Um conselho, assim, que eu daria é de vai lá e faz, não pensa, não fica Hum, imaginando cenários ou então protelando, né, as coisas, tipo, tem que tomar a iniciativa, ter atitude e ir lá e fazer, porque uhum, realmente ninguém vai fazer por você, e é a nossa vida que está em jogo, a gente que sim, tem que tomar as rédeas da nossa vida e decidir o que a gente quer, então, uhum, é importante realmente tomar atitude e ir lá e fazer, sem pensar. Pra mim, é engraçado, inclusive, porque o meu namorado ficava falando, tipo, nossa, é muito chato ficar estudando inglês e tal, que uhum, ele também, assim, tá meio no processo, né. E aí eu ficava, é chato, realmente, você acha que eu tô achando legal ficar 4 horas por dia uhum, estudando? Não tô achando, mas tô uhum, fazendo porque eu preciso. uhum. E aí agora vem o resultado, né? É Sim. tudo a questão da gente pensar. Eu quero ter o conforto imediato de não fazer um esforço, para depois lá na frente eu talvez até me arrepender por não ter feito nada, ou eu Uhum. quero ter um desconforto agora momentâneo, eu vou me dedicar, eu vou estudar um tempo por dia para conseguir alcançar algo maior lá. Eu falo, não tem uma pessoa que atingiu a nota no teste do IELTS que vira para mim e fala: Simon, eu me arrependo do meu esforço. Não existe! Não existe. Por quê? Você sabe a dedicação, o esforço que você colocou naquilo ali. Então você valoriza o seu resultado na hora que ele vem, Sim. né? Beleza. Ó, última Isso, pergunta. Pode falar, pode falar. eu só ia falar que logo quando eu entrei no programa, né, que tinha lá as primeiras lives, eu lembro que você ia falando, né, de que realmente a gente não tem que fazer só o que gosta, né, que tem que fazer aquilo que precisa, né, para conseguir, e também que as coisas passam, que é um desconforto momentâneo. Essas coisas realmente fizeram muito sentido para mim. Eu lembro que eu Uhum. realmente anotei elas, fui olhando Foi. ao longo do tempo e pensando, tipo, não, eu preciso passar por isso para conseguir Uhum. depois a vitória, né. Exato. Isso é muito forte. Eu falo, ó, este momento de pressão, de estudo, de desconforto, ele passa, mas você tem que passar por ele. Sim. Para quem tá ali, né, no meio do furacão, ah, eu não aguento mais estudar, é tantas horas por dia, tô cansado, tô com sono,
a pessoa só enxerga isso. Já viu aqueles cavalos com viseira, assim, ó? Você só vê isso Aham. aqui. Por quê? A pessoa está envolvida ali, às vezes até emocionalmente e psicologicamente dentro daquilo. Mas para mim, que estou por fora, que já passei por isso também, é muito claro para mim ver que, imagina aí, ó, no seu caso, 6 meses de dedicação, de esforço, de cansaço, de pressão. O que são 6 meses de dedicação perto da vida inteira que você vai ter agora colhendo os frutos? É nada, Uhum. é nada, nada. Então, eu gosto sempre de trazer isso para vocês, que é um momento de desconforto momentâneo para depois um momento de glória para frente, Sim. né? A gente tem que pensar nisso. Ah, tá, então tá. Eu tô passando por isso, mas tem um propósito, né? Não é um propósito em si, vou passar por passar. Não. A gente tá querendo algo melhor, né? Do contrário, qual que é a opção? Se você desiste, então tá, vou continuar na minha mesma vidinha aqui, na minha mesma situação, para sempre, Na zona de conforto. né? A única hipótese em que o sucesso no IELTS e depois ir para um outro país e tal acontecer é se você não parar. Porque se você para, você pode ter certeza absoluta de que aquilo não vai acontecer. Olha pra você ver Sim. que loucura. Se você não para, é a única hipótese daquilo se concretizar. Mas se você parar, é certeza absoluta que não vai concretizar, Uhum. né? Me fala aqui, essa última pergunta para você. Eu gosto de perguntar ela para todo mundo. Você que saiu lá do inglês intermediário, veio, fez tudo que tinha que ser feito, seguiu ali o padrão, conseguiu e se tornou uma faixa preta. E agora vai poder prosseguir no seu processo aí para vir aqui para o Canadá e tal, e viver sua vida. O que significa para você ter atingido a faixa preta no IELTS? Olha, para mim, significa primeiro que eu vejo que eu realmente sou capaz, né, de fazer as coisas. Isso é uma, tipo, como se fosse uma vitória pessoal, né, de eu ver de que eu realmente consegui aquilo que eu via antes que parecia impossível para mim. Mas também significa, assim, uma certa forma independência, porque como eu pretendo ir para outro país, né, é muito bom para mim saber que eu cheguei a esse nível e de que eu consigo fazer outras coisas sem, assim, Uhum, obviamente depender, né, de outras pessoas ou de outras formas. Então, significa principalmente independência, conquista, né, uma conquista interna, e com certeza também aumenta bastante a nossa autoconfiança, né? Essas coisas, porque a gente às vezes se sente muito inseguro uhum, numa segunda língua. Eu já estive no Canadá 2 vezes e quando eu ia me comunicar com as pessoas, eu me sentia bem insegura e pensava, nossa, eu não sei falar tal palavra, eu não vou conseguir uhum, formular essa uhum. frase que eu queria. E agora eu me sinto bem mais à vontade de fazer isso. Que bacana. Olha, isso aí que você falou da independência, isso é tão forte, mas tão forte, que às vezes eu falo que isso aí determina até a pessoa escolher o teste do IELTS mesmo, porque ele vai te dar essa independência. Às vezes tem gente que fala assim: não, faz um teste mais fácil só para você conseguir e tal. Aí às vezes você vai lá, faz o teste mais fácil e consegue. Só que, e depois, quando você chegar aqui? É. Como é que vai ser? Porque o teste do IELTS, ele realmente exige de você mais. Só que o que você colhe depois é algo que ninguém vai te tirar. Você vai chegar aqui, eu tenho certeza absoluta que com conforto, entende? Tem gente que opta por opções mais fáceis para conseguir ali na hora, mas e depois? Aí sofre aqui. Por quê? Na hora de receber uma ligação, tem gente que tem medo de falar o telefone. Uhum. Porque, ai meu Deus, eu não vou entender, eu não consigo falar. Tem gente que tem medo de atender a porta. Você vai fazer o quê na sua casa? Bateu na porta, você vai fingir que não está em casa? Não existe isso. Você tem medo de falar o telefone, entende? Então, o Uhum. IELTS ele é um caminho que exige mais de você, mas o que ele te dá depois, ninguém tira. Eu falo, o IELTS te abre portas que nunca mais fecham. Certeza absoluta que você vai chegar aqui confortável, entende? E Uhum. isso ninguém tira de você. Então, muito bacana ver você tocando nesse ponto aí da independência, que é realmente muito forte, né? Ó, Letícia, quero te agradecer, não só por ter aceitado fazer a conversa aqui comigo, mas também por ter confiado em mim lá atrás, para te ajudar nessa jornada. Eu tenho muito orgulho de alunos que fazem o que tem que ser feito, igual você, viu? Tenho certeza que essa sua história aqui vai não só inspirar, como servir de exemplo para muita gente, viu? Ah, que bom, eu espero realmente ajudar e também dar aquela motivaçãozinha, né, aquele gás para as pessoas.
Vai sim, com toda certeza. Você tenha um excelente progresso no seu plano aí, para realizar ele, tá joia? Obrigada. Para você que está assistindo aqui, né? Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não se inscreveu, inscreve aqui no canal para você acompanhar a gente. Ou então me segue lá no Instagram, nas redes sociais para você acompanhar. E a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!